Olá pessoal, este é o Revista TST, aqui você fica por dentro de tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Dá só uma olhada no que preparamos para a edição de hoje. Familiares de piloto morto em acidente com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, vão ser indenizados. Empregada vítima de assédio sexual no trabalho obtém direito à indenização de R$50 mil. Conforme relatou a trabalhadora, o gerente fazia convites para festas e bares, oferecia caronas, forçava contatos físicos, entre outras investidas. Ela afirmou ainda que fez denúncias na ouvidoria da empresa, mas nenhuma providência foi tomada. Mantida a condenação de ex-prefeito de Tamandaré, em Pernambuco, e da esposa dele ao pagamento de R$ 386.730 como indenização por dano moral coletivo. O caso envolve a situação trabalhista da mãe e da avó do menino Miguel, morto após cair de um prédio em Recife em 2020. Essas e outras notícias agora no Revista TST. A seção 2 de dissídios individuais negou o pedido de um técnico de instalação que pretendia anular decisão que havia afastado a responsabilidade subsidiária da Telefônica Brasil por valores devidos a ele por uma microempresa cearense. Um crachá perdido que ele teria encontrado seria a prova nova da prestação de serviços à Telefônica. Mas, segundo o colegiado, o documento foi apresentado fora do momento processual adequado. Na reclamação trabalhista, o técnico de instalação pedia o pagamento de verbas à empresa terceirizada com a qual ele mantinha a relação de emprego, além da responsabilidade subsidiária de quem contratou a terceirização. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará confirmou decisão do juízo de primeiro grau que entendeu não haver provas de que a companhia telefônica seria a tomadora da mão de obra, nem de haver exclusividade no fornecimento de serviços entre as empresas. Na tentativa de mudar a decisão, o empregado incluiu ao processo um crachá como prova da prestação de serviços, mas o apelo foi rejeitado. Após a decisão tornar-se definitiva, o técnico ajuizou a ação rescisória, alegando cerceamento ao direito de defesa. Afirmou que só teve acesso ao crachá quando informou a decisão judicial a um colega de trabalho. O Tribunal Regional, porém, julgou o argumento improcedente. Segundo o TRT, a alegação de que o documento estava perdido, além de inovatória, foi apresentada fora do momento processual oportuno. O técnico de instalação recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso ordinário na seção 2 de dissídios individuais, ministro Amaury Rodrigues, destacou que, com relação ao ônus da prova, o regional aplicou o entendimento do TST de que, havendo negação da prestação de serviços, ainda que admitida a celebração de contrato entre empresas, o autor da ação tem o dever de comprovar o trabalho em favor da contratante. Entendimento pacífico nessa corte que, negada a prestação de serviços, compete ao trabalhador provar que prestou serviços em favor do réu. Finalmente, em relação às atas de audiências de processos sob o argumento de prova nova, alguns são anteriores e não se demonstrou a justificativa para não apresentação no momento oportuno. E a alegação de que não conhecia deles não serve como justificativa. Quanto ao argumento da nova prova, o ministro Amaury Rodrigues explicou que, para efeito rescisório, o crachá é considerado documento novo. Nesse sentido, o fato de o empregado só ter localizado o documento depois do trânsito em julgado da sentença, embora soubesse da existência dele, não se enquadra como um ato processual que possa ser praticado fora do prazo. Todos os ministros da SDI 2 acompanharam o entendimento do relator. Junho é o mês do orgulho LGBTQIAPN+, em diversos países do mundo. E para marcar a data, nós preparamos um vídeo especial com diversos depoimentos de quem faz parte do movimento. Para assistir e entender melhor a causa, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E no próximo bloco, a empregada vítima de assédio sexual no trabalho obtém direito à indenização de R$50 mil. A gente volta daqui a pouco, não saia daí.
Todas as quartas-feiras ocorrem os julgamentos das turmas do tribunal. Fique agora com alguns destaques que separamos para você. O Partido Socialista Brasileiro e a empresa aérea AF Andrade Empreendimentos e Participações vão ter de indenizar familiares de piloto morto em acidente com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, ocorrido em 2014. Na segunda turma ficou mantida a decisão, que também reconheceu o vínculo de emprego do profissional com o partido e com os empresários que o contrataram. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Pablo Lemos, que tem mais informações. Oi, Pablo. Olá, Anderson, Luana. A ação foi ajuizada pela viúva do piloto. Ela pediu indenização por dano moral e material, além do reconhecimento de vínculo de emprego do marido e o pagamento das parcelas trabalhistas devidas. Em 13 de agosto de 2014, a aeronave conduzida pelo piloto caiu em Santos, no litoral de São Paulo. E todas as 7 pessoas a bordo morreram, incluindo Eduardo Campos, candidato à presidência da República na época. Na reclamação trabalhista, a viúva disse que o marido havia sido contratado pela empresa e pelo PSB para prestar serviços na campanha presidencial de Eduardo Campos e que o piloto também atuaria como administrador e tesoureiro, por ser responsável pela liberação e abastecimento da aeronave. O PSB, em defesa, disse que não era empregador nem tomador de serviços do piloto. Isso porque a aeronave havia sido doada por 2 empresários e constava na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Outro argumento foi o de que, por ser um partido político, havia relação com pessoas unidas por um vínculo ideológico, de forma livre e voluntária. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve a sentença que havia reconhecido o vínculo do piloto com o PSB. Para o regional, ficou evidente que era o partido que escolhia a tripulação e elaborava a agenda de viagens de Eduardo Campos. O TRT considerou ainda que, de acordo com o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, os pilotos não estavam qualificados para aquele tipo de aeronave, nem tinham passado por treinamento específico. Também ficou constatado que o piloto estava submetido a forte pressão para dar conta da agenda agitada de compromissos de Campos e que a carga de trabalho foi uma das causas do acidente. Com isso, o regional fixou reparação de R$ 3 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para a viúva e R$ 750 mil para cada um dos 2 filhos do casal. A título de dano material, foi determinada a pensão mensal calculada a partir da data do acidente até o dia em que o piloto completaria 74 anos, em valor equivalente a 2/3 do salário do comandante em parcela única. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora do recurso do partido e dos empresários na segunda turma, desembargadora convocada Margarete Costa, observou que o TRT, com base nas provas do processo, concluiu que eles pagavam os salários do piloto, sendo assim responsáveis pela prestação de serviços. De acordo com a relatora, para se chegar a uma conclusão distinta, seria necessário o reexame de provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. Já em relação ao valor da condenação, o recurso não pôde ser admitido por falta de requisitos processuais. Por unanimidade, a segunda turma do TST rejeitou o recurso do Partido Socialista Brasileiro e da AF Andrade contra a condenação de indenizar a viúva e os filhos do comandante do avião que conduzia o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Anderson, Luana, volto com vocês. Tá certo, Pablo. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E na quinta turma, o recurso da família de um motorista da Terra Plena de Belém do Pará foi rejeitado. Os familiares pretendiam receber indenização por dano moral e material pela morte do trabalhador no começo da pandemia da Covid-19 no Brasil em abril de 2020. Nós vamos conversar agora com o repórter Rafael Oliveira, que tem mais informações para a gente desse caso. Oi, Rafael. Oi, Luana. Oi, Anderson. A viúva e as 3 filhas do motorista de caminhão queriam a equiparação da morte dele a acidente de trabalho. Elas alegaram que mesmo após a decretação do estado de calamidade pública, ele continuou trabalhando na rua, numa equipe de 3 pessoas dentro da boleia do caminhão. Segundo a família, o pedido de indenização seria legítimo, tanto à luz da responsabilidade objetiva, que independe de culpa da empresa e decorre do risco da atividade, quanto da subjetiva, porque medidas eficientes de combate à propagação da Covid-19 não teriam sido adotadas pela empresa. Em primeiro grau, o pedido foi negado. O
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região no Pará manteve a sentença. De acordo com o TRT, não seria aplicável a responsabilidade civil objetiva porque a atividade de motorista de caminhão não implica maior risco de infecção pelo coronavírus em comparação aos demais membros da coletividade. Nesse contexto, ao analisar se a empresa havia concorrido com culpa para a morte do empregado, o TRT concluiu que as provas dos autos revelaram condutas protocolares indicativas de um efetivo esforço de prevenção e combate à propagação do vírus. Inclusive, medidas que foram tomadas antes da publicação do decreto municipal que declarou situação de emergência na saúde pública em Belém. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Ao analisar o recurso na 5ª turma, a relatora ministra Morgana Richa reconheceu a transcendência econômica da matéria, uma vez que o valor atribuído à pretensão indenizatória da família era superior a R$ 2 milhões. Entretanto, no mérito, diante das premissas fixadas pelo TRT, negou provimento. Assim, a 5ª turma do TST rejeitou o recurso da família do motorista. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Rafael. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E uma empregada vítima de assédio sexual no trabalho obtém direito à indenização de R$ 50 mil. De acordo com o processo, Anderson, ela chegou a denunciar o caso à ouvidoria da empresa, mas nenhuma providência foi tomada. O caso foi julgado pela 3ª turma. De acordo com o processo, auxiliar que trabalhava nas lojas Americanas alegou que passou a ser assediada quando um novo gerente foi contratado. Conforme relatou a trabalhadora, ele fazia convites para festas e bares, oferecia caronas, forçava contatos físicos, entre outras investidas. A empregada afirmou que fez denúncias na ouvidoria da empresa, mas nenhuma providência foi tomada. A loja negou a prática de assédio sexual, mas testemunhas confirmaram os fatos. Em primeiro grau, a empregadora foi condenada ao pagamento de R$ 5 mil de indenização. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, aumentou o valor para R$ 50 mil. A empresa, então, recorreu ao TST. O relator, na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, em se tratando de assédio sexual no trabalho, é ainda mais relevante a responsabilização da empresa pela afronta moral sofrida pela empregada. Ele afirmou que os atos ocorridos atentaram contra a dignidade, a integridade psíquica e o bem-estar individual da trabalhadora. Considerou também a Recomendação 128, de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, que aconselha a magistratura brasileira a adotar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero em casos que envolvem situações de assédio sexual. Dessa forma, por unanimidade, foi mantida a decisão que condenou a loja ao pagamento de R$ 50 mil à empregada. Não cabe mais recurso. A 3ª turma também teve outro caso de destaque. O colegiado manteve a condenação do ex-prefeito de Tamandaré, em Pernambuco, Sérgio Hacker, e da esposa dele, Sari Corte Real, ao pagamento de R$ 386.730 por dano moral coletivo. Os ministros concluíram que o casal cometeu discriminação e racismo em relação às trabalhadoras domésticas, mãe e avó do menino Miguel, morto aos 5 anos de idade, após cair do 9º andar do prédio em que o casal morava em Recife, em junho de 2020. No momento do acidente, a mãe da criança passeava com o cachorro da família. A turma também entendeu que a contratação das profissionais foi fraudulenta e paga com dinheiro público. Mirtes e Marta eram contratadas pela prefeitura da cidade e prestavam serviços domésticos na casa do então prefeito. O colegiado classificou o caso como chocante e desumano e claramente uma situação de racismo estrutural. O relator, ministro Alberto Balazeiro, chamou a atenção para a fraude contratual identificada no caso. Algo que eu queria destacar, a naturalização da fraude contratual perpetrada em face de mulheres negras que eram formalmente empregadas do município de Tamandaré. Essa é a linha defensiva também, que eram empregadas formalmente do município de Tamandaré, enquanto não há dúvida nenhuma, inclusive pelo fato público que havia do trabalho doméstico de mulheres negras na residência dos agravantes, que ocupavam inclusive um cargo na gestão
municipal. Por essa razão, eu não considero que há, inclusive à luz da própria Convenção 189 da OIT sobre a questão do trabalho doméstico, a estrutura montada no nosso país sobre o tema, também a Convenção Interamericana contra o Racismo, que eu já mencionei, que também conclui da mesma forma. Digo que é um processo estrutural também, presidente, porque a ideia desse processo também tem que ser a mudança de realidade, e renovo aqui a jurisprudência do ministro Zé Roberto, e nesse sentido não identifico no montante também nenhum tipo de violação como montante excessivo a título de dano moral coletivo. Mas o caso aqui é muito mais grave. É uma condenação feita em nome de um município com base racistas, com bases discriminatórias, em meio a uma pandemia. Então, eu considero a conduta deveras grave e eu estou mantendo a condenação do regional tal como posta e não estou conhecendo o recurso de revista. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso. E no próximo bloco você vai ver como foi o encerramento do semestre judiciário no TST. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Revista TST. Fique com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O TST promoveu audiência pública para obter contribuições da sociedade acerca das metas nacionais da instituição para 2024. O encontro reuniu representantes da magistratura, da advocacia e do Ministério Público do Trabalho. A definição das metas nacionais do tribunal também é tema de uma consulta pública. O envio das contribuições pode ser feito até o dia 15 de julho por meio do formulário, disponível no QR Code aqui na tela. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí. Durante a ação, a ministra se reuniu com os desembargadores do tribunal e visitou algumas unidades, como o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas e a Escola Judicial. O diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, recebeu o presidente da Fundacentro para firmarem acordo de cooperação entre as instituições. O objetivo é desenvolver estudos e pesquisas em saúde e segurança do trabalho. O Poder Judiciário adotou protocolo que orienta a sociedade contra atitudes discriminatórias sobre a população LGBTQIAPN+. Na Justiça do Trabalho, o documento trata do enfrentamento a desigualdades de oportunidades, discriminação, assédio e segregações, entre outros pontos. Para acessar o protocolo, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Como parte das ações relativas ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho, o prédio do TST foi iluminado com as cores do movimento. Vamos falar agora com a editora do programa de rádio do TST, Trabalho e Justiça, para saber o que ela está preparando para as próximas edições. Oi, Liamara. Oi, Anderson. Oi, Luana. No Trabalho e Justiça da próxima semana, nós teremos uma entrevista especial sobre auxílio home office. O objetivo do benefício é custear parte dos gastos do profissional em ambiente externo ao da empresa. O regime de teletrabalho foi instituído de forma provisória durante a pandemia da Covid-19 e a modalidade de trabalho se tornou definitiva em muitas empresas. Vamos saber o que caracteriza o auxílio home office, se o benefício tem natureza salarial, entre outros pontos. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, na Rádio Justiça. Todas as edições do programa também estão disponíveis no site do TST e no Spotify. Para ouvir, é só acessar o QR Code que aparece aí na tela. Luana, Anderson, volto com vocês aí no estúdio da TV. Tá certo, Lia. Muito obrigada pela participação e bom trabalho para você. E o Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão do órgão especial para o encerramento das atividades do semestre. Vamos ver. A sessão de encerramento do primeiro semestre de 2023 foi presidida pelo vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correa da Veiga. Ele representou o presidente do Tribunal e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correa, que cumpre viagem ao Amapá, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. O ministro apresentou o relatório geral da Justiça do Trabalho em 2022
Entre os números estão o aumento de 9% dos processos recebidos em relação ao ano anterior. Os assuntos mais recorrentes foram multa de 40% do fundo de garantia, horas extras, pagamento de verbas rescisórias, aviso prévio e adicional de insalubridade. Em 2022, foram julgados mais de 3.175.000 processos, número 11% superior ao ano anterior. Apesar de ainda haver mais de 5.100.000 processos pendentes, a maioria deles na primeira instância, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga destacou o crescimento da produtividade em todos os órgãos da Justiça do Trabalho. Na série histórica, o número de processos julgados apresentou aumento nos 2 anos seguintes ao início da pandemia, o que significou o retorno de crescimento da produtividade nos órgãos de jurisdição da Justiça do Trabalho. As varas do trabalho julgaram 13% a mais do que em 2021. Os tribunais regionais, 6% a mais. E o TST, 19% a mais. O vice-presidente do TST também apresentou o resultado obtido pela Semana Nacional da Conciliação de 2023. Foram homologados 23.788 acordos, num total de R$1.193 bilhões. O Tribunal Superior do Trabalho, cujo lema adotado é o Tribunal da Justiça Social, tem se notabilizado por aproximar o ideal de justiça que a sociedade quer com a busca pela transformação do Poder Judiciário trabalhista, cultivar e proporcionar o acesso à justiça na realização da paz social. Hoje, a atuação do Poder Judiciário é presente, atenta à realidade social e comprometida com a resposta tempestiva à provocação que resultou no conflito de interesses. O decano da Corte, ministro Ives Gandra, afirmou que os números divulgados demonstram o papel vanguardista da Justiça do Trabalho na solução de conflitos. O relatório, como Vossa Excelência resumiu, mostra os números bastante volumosos de processos que a Justiça do Trabalho tem recebido, tem respondido com bastante celeridade, sempre foi vanguardista nisso, no requisito celeridade, e, ao mesmo tempo, vai promovendo a paz social na medida em que soluciona de forma equilibrada os conflitos entre trabalhadores e empregadores. Já o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, falou do papel da ENAMAT na formação de magistrados. Apenas para o segundo semestre do ano está prevista a realização de 19 cursos de formação continuada e de formadores. Ele destacou ainda os acordos de conciliação firmados pelo TST com entidades estatais para a extinção de ações que tramitam na Justiça do Trabalho e a participação da sociedade nos eventos promovidos pelo tribunal, em especial aqueles que não tinham visibilidade. Abriu um campo de luz para todos nós. Mostrando que o Tribunal Superior do Trabalho, como instituição líder dos 24 TRTs e também do direito social mais próximo à população carente do país, e é insubstituível no tocante a isso, ele sempre tem que estar bastante atento, aberto à contribuição dos segmentos sociais, que, em geral, não tem tanta visibilidade nas instituições da República. Lembrando que os prazos processuais do TST ficarão suspensos de 3 a 31 de julho, em razão das férias coletivas dos ministros. Os trabalhos retornam no dia 1º de agosto. Com essas informações, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente te espera na semana que vem. Tchau!